Bom dia, povo de Deus, glória ao Senhor. Fique à vontade na presença de Deus. Senta, por favor, em nome de Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Eu queria trazer uma palavra a você, ao seu coração, amém? Diga glória a Deus. Esse mês é um mês abençoado, é um mês da provisão, e eu tenho certeza que Deus vai prover muitas coisas na sua vida. Diga amém. Finalzinho do mês, no último domingo do mês, nós estaremos aqui pedindo a provisão de Deus para nossas vidas, pedindo que Deus faça algo maravilhoso. Eu vou estar entregando baseado lá naquela mulher que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela fez lá o bolo para o profeta, e Deus multiplicou até que veio chuva, não faltou farinha, não faltou azeite, e nós vamos orar pela multiplicação e pela provisão de Deus, amém? Diga amém, Jesus. Irmãos, fique na palavra de Deus, é a melhor coisa. Tudo que você precisa saber está na palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo de número 17. Deuteronômio 30, versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente morrerás ou perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e o que? E a morte. A bênção é o que? E a maldição. O que está dizendo agora? Diga, escolhe. Diga, escolhe, pois a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. O 14, ele diz: a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o... Aí o 19 de novo, no finalzinho: escolhe, pois a vida, para que vivas tu e a tua semente. Diga glória a Deus. A escolha, irmãos, existe muita escolha errada, e a gente tem que escolher o que é necessário, não o que eu preciso. Às vezes a gente escolhe o que a gente precisa e não escolhe o que realmente a gente necessita. Então todo mundo tem um olho sedutor, assim, quer olhar para aquilo que deseja aos olhos, e às vezes é uma escolha errada. Você lembra de Ló? Escolheu as campinas do Jordão, perdeu filho, perdeu esposa, as filhas se prostituíram, e foi difícil. Por quê? Porque ele fez a escolha errada. E a gente precisa escolher aquilo que é necessário, não aquilo que eu acho que vai me fazer bem. E é isso que a gente vai aprender hoje aqui, amém? Diga amém, igreja. Porque o que é necessário é o que vai mudar a sua vida. Mas às vezes aquilo que você deseja, que você quer, não vai mudar a sua vida. Diga amém, igreja. Você tem que escolher o que você precisa, o que necessita. E é isso que Deus está dizendo aqui, versículo 19: o céu e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quem escolhe a vida precisa viver por ela e lutar por ela. Olha para mim. Às vezes a pessoa escolhe a prosperidade, mas ela não quer lutar pela prosperidade.
porque ela tem que renunciar a alguma coisa, tem que passar a ser dizimista, tem que passar a ser ofertante, porque só Deus pode repreender o devorador. Ela escolhe viver a vida para a família, mas ela não quer lutar pela família. Tem quartas e quartas-feiras que a pessoa não vem na igreja, então ela não luta por aquilo que ela escolhe. Então, se você hoje escolher a vida, você tem que lutar por ela, senão você vai ficar entre a maldição e a vida. Você precisa lutar, guerrear por isso, viver por isso. Diga glória a Deus. Senão você não vai ter a sua vida que você escolheu. Aí você vai ficar entre a maldição e o mal, e isso não vai te fazer bem. O inimigo vai querer enrolar você, atrapalhar você, tirar você do propósito de Deus. Eu estava vendo aqui sobre Jacó, por exemplo, Gênesis 32, abra lá. Olha como Jacó percebeu que ele não tinha a vida, que tudo aquilo que ele tinha conseguido poderia ir de água abaixo. Gênesis 32, 22. Quem achou, diga amém. Então vamos ver o exemplo de Jacó. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 noras, suas duas servas, e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou o quê? Só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Diga glória a Deus. A NVT diz que foi uma guerra, irmãos. Ele ficou sozinho no acampamento, e veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. O que o Jacó queria? Ele queria viver, mas ele era Jacó. Jacó, ele não poderia continuar sendo. A vida dele teria que ser transformada. E por uma vida ser transformada, se eu escolher santidade, se eu escolher o pecado, aí tudo bem. O pecado vai te dominar e a maldição vai ser a sua recompensa. Diga amém. Sei que é difícil dizer amém, mas é a escolha errada. Se você escolher a prosperidade, você vai ter que lutar para a prosperidade. Aí você vai ter que renunciar a algumas coisas e ser fiel a Deus. Se você escolher lutar pela sua família, pelo seu casamento, você vai ter que pagar um preço para fazer a vontade do seu cônjuge, tanto da esposa como do marido. Senão você vai ficar debaixo de uma maldição, e Deus não quer. Então você tem que entender o propósito de Deus, tem que escolher a vida e lutar pela vida. Jacó percebeu que o irmão dele aspirava à morte, queria matá-lo, prometeu tirar a vida dele. Então ele vai, manda presente na frente, ele manda servos, servas, manda a esposa, os 11 filhos. Aí ele diz: mas eu preciso mudar o meu nome, eu preciso lutar pela vida, eu preciso ficar sozinho. Então a Bíblia diz que ele lutou com esse anjo. E lá no livro de Oséias, eu gostaria que você abrisse, foi uma luta, mas uma luta que até teve choro, irmãos. Oséias capítulo 12. Oséias, depois do livro de Daniel, Ezequiel, depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, capítulo de número 12, versículo de número 3, a gente pode ler na NVT se você quiser, mas a gente vai ler na nossa, depois a gente vai na NVT. Oséias capítulo 12, versículo 3: no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe se houve com Deus, como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e falou conosco. A NVT diz que Deus falou com ele. 3, ainda no ventre Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus.
Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. Diga glória a Deus. Então ele lutou, falou: eu quero a minha transformação, eu quero a minha mudança. E houve uma guerra, uma batalha. Então ele teve que entender que se ele não lutasse por aquilo, ele não iria conseguir. Você quer algo de Deus, você tem que lutar, irmãos. Quer uma transformação no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, você tem que lutar. Se você não lutar, viver por essa vida, você vai ficar debaixo de uma maldição. Então Deus está dizendo: ó, eu estou escolhendo, eu estou dando a você a escolha, a vida e a bênção, a vida e o bem, a bênção e a maldição. O que você quer escolher? Não, pastor, eu quero escolher a vida. Então tem que lutar por essa vida, tem que lutar pela sua saúde, tem que lutar pelo seu casamento, tem que lutar pela sua vida financeira. E aí vai ter que renunciar a algumas coisas para poder obedecer a palavra de Deus. É nessa fé que você tem que ter essa luta aqui. Ah, mas chorou. Então há pessoas que querem transformação, ela quer algo, mas ela não quer o que realmente precisa. Então você quer algo de Deus, mas o que realmente precisa, você não quer. Estava conversando com um amigo e estava falando de um testemunho de uma moça na época do nosso pastor Eduardo. Ele era lá de Mato Grosso, na época Campo Grande, era pastor estadual na época. E uma moça procurou ele: pastor, eu preciso de uma oração forte. Falou: irmão, vamos fazer, mas qual é o problema? Falou: eu estou com um relacionamento aí que o meu namorado é muito agressivo, mas muito agressivo, e eu queria que o senhor orasse uma oração forte para Deus mudar tudo isso, que eu não aceito isso. E aí, fecha os olhos, irmão, colocou a mão, diz: Deus, eu quero que o Senhor tire essa pessoa da vida da irmã. Deus, mas leva essa pessoa para longe dela, Deus, nunca mais ele venha trazer nenhum incômodo, perturbação para ela. Ela abriu o olho e falou: ô pastor, para, não é bem assim não. Ela não queria o livramento, ela queria continuar debaixo de uma maldição. Parou a oração do pastor, irmão. Não, pastor, o senhor vai mandar ele embora da minha vida? Então sofre, filha, sofre. Então não vem aqui pedir oração. Então nós vamos entender, irmãos. Você quer o que você quer, ou você tem que buscar o que precisa, o que é necessário, amém? Vem aqui na igreja, quando se fala de oferta, quando se fala de dízimo, o que você precisa? Eu preciso mudar a minha vida financeira. Então, qual é a escolha? O que você necessita? Nós precisamos entender o que Deus está falando aqui. Diga amém, igreja. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. João Batista percebeu isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 3. Os fariseus, ao que eles queriam, mas eles não queriam uma mudança. Mateus 3, versículo 6. Versículo 5: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando o quê? Os seus pecados. Olha o que o João viu, veja o que o João viu, hein? João, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele dá um recado: produza frutos dignos do quê? De arrependimento. Olha aqui, o necessário para os fariseus era o arrependimento, mas eles queriam só o quê? O formalismo, só o batismo.
Hoje nós vamos fazer batismo nas águas. O necessário não é só o batismo, é mudar, é dizer: eu vou mudar, eu não vou continuar bebendo, eu não vou continuar fumando, eu não vou continuar desse jeito, eu vou ser diferente. Você lembra que Deus falou no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores o quê? Seduzido. Porque o coração vai seduzir você, ele vai te encantar, ele vai enfeitiçar você, porque ele quer amaldiçoar você. O coração é enganoso. Se o seu coração não tiver, como diz o versículo anterior, que acho que é o versículo que a gente leu, o anterior versículo, que a palavra está junto de ti, na tua boca, eu acho que é o 14, se eu não me engano, ou o 15, viu, o 14, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e aonde? No teu, para você fazer, para você obedecer. Diga glória a Deus. Porque se a palavra não estiver no teu coração, você vai ser seduzido, você vai ser enganado, você vai ser encantado pela serpente, você vai ser enfeitiçado por ela. Aí você vai sair daqui hoje, você escolheu a maldição, você não escolheu o que você precisa, que é a salvação, que é a sua libertação. Aí você sai de um culto como esse e volta a estaca zero, volta a beber, volta a fumar, volta a fazer outras coisas. João Batista olha para os fariseus vindo, eles não querem o arrependimento, eles só querem que a turma veja que eles vão ser batizados. Fariseu é assim. Amém? Fariseu. Eles não querem o que precisa, o que necessita. Eles necessitavam do arrependimento, não do batismo. Por isso que a gente olha para a cruz, e aí a gente vê dois ladrões na cruz do lado de Jesus. Um necessitou do arrependimento, disse: Senhor, ainda cobrou o outro e disse: rapaz, esse daí não fez nada, nós somos dignos de morrer nessa cruz, ele não. Olhou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele entendeu que ele necessitava, amém? Jesus disse: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O outro não. Ele disse: não, tira nós daqui, se é o Filho de Deus, a gente salva a gente. O outro falou: não, eu não preciso de salvação, não preciso descer da cruz, eu preciso de salvação, preciso de entrar no céu. E é o que você precisa, meu irmão. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa entrar no céu, porque se morrer hoje, você está perdido. Então o que você precisa, o que você quer, não tem significado. Você tem que entender o que você precisa, senão não vai ter jeito. É isso que nós temos que entender, que Deus está falando com a gente. Diga glória a Deus. Veja outro exemplo na Bíblia, Atos capítulo 3. Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse o quê? Uma esmola. Então, o que ele queria, irmãos? Uma esmola. Ele não entendia, mas o Pedro entendeu que o que ele necessitava não era de esmola, era de conhecer o nome de Jesus, amém? Pedro entendeu
que o Pedro olhou para ele e disse, versículo 4, Pedro com João fitando os olhos nele disse, olha para nós. Aí ele olhou, esperando o quê? Ele queria o que ele desejava, dinheiro, uma esmola, amém? Então ele olhou para o Pedro e falou, vai surgir uma nota de 100, hein? E o Pedro estava pensando diferente, que o que ele necessitava era de outra coisa. O Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que? Levanta-te. E tomando pela mão direita, levantou logo os seus pés, tornozelos se firmaram, saltando ele, pôs em pé, andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando diga amém. Agora a pergunta é, e se Pedro tivesse ouro e prata? Não ia ser relevante, o homem ia ficar naquele lugar, do mesmo jeito, anos e anos pedindo o quê? Esmola, mas Pedro deu a ele o quê? Outra coisa, o que ele mais precisava, a vida, não a dependência dos outros, a dependência de quem? De Deus. Então, seria irrelevante, porque se Pedro tem ouro e prata, o que você quer? Eu quero, Pedro pegava no bolso, continuaria ali, todo dia colocavam ele ali, mas ele só se levantou, porque o Pedro olhou, olha para mim, o Pedro olhou e disse, ele precisa, é de Deus, não é de dinheiro, amém? Irmãos, nós temos o nosso pastor, alguns já conhecem ele pela televisão, ele é líder regional, é nosso pastor hoje, Santo André, ele foi de Mogi das Cruzes, é o pastor Alencar. Alguém já conhece o pastor Alencar aqui, né? Já viu ele pela televisão. Ele era um vendedor de plano de saúde. O pastor Anselmo me contou isso. Você viu como é que foi a conversão olha para mim para te ajudar, irmão. Não conversa agora. Olha para mim, não conversa agora. Presta atenção. Amém? Vamos aplaudir Jesus, irmão, bem bonito. Olha para mim. Depois vai cortar isso aqui. Não conversa agora, amém? Não conversa agora. Mas continua conversando, irmão. Para de conversar. O senhor Alencar chegou na igreja, irmãos, e era o pastor da época, o Juarez. E chegou lá, cabeça baixa, triste. Hoje é um grande líder. Cabeça baixa, triste. Ele vendia plano de saúde. E aí ele passou, queria conversar com o senhor. Chegou depois do culto, de manhã. Não, sim, eu vou atender você. Estou vendo plano de saúde, não consigo vender nada. Estou numa dificuldade lá em casa, pastor. Está difícil lá em casa, não tem nem o que comer. E eu vim aqui ver se o senhor pode me ajudar e me dar, me arrumar uma cesta básica, pastor. E o pastor falou assim, sim, o senhor aguarda um momento? Aguarda, senta aí um pouquinho, nós vamos arrumar sim. Aí o pastor foi lá no altar, pegou o envelope do dízimo e diz aqui, fez uma oração, diz, explicou para ele e disse, pode ir, porque Deus vai suprir a sua necessidade, e as suas vendas você vai trazer aqui, o seu dízimo, você vai tirar a 10ª parte, tira qualquer coisa não, a 10ª parte vai trazer. Um incrédulo, religioso, ele olhou para o pastor, ele ia xingar o pastor, ele pegou o envelope de dízimo, colocou com respeito no bolso e foi. Ele falou, eu vou tentar vender. Foi o dia que ele vendeu mais plano de saúde e já recebeu na hora. Pegou o envelope do dízimo, colocou o dinheiro, 10%, voltou na igreja. E lá veio o irmão à tarde,
umas 5, 6 da tarde chegou na igreja. Queria falar com o pastor. Só queria falar com o senhor. Sai com ódio do senhor daqui. Sai com raiva do senhor daqui. Mas eu coloquei em prática. Fui vender. Não é que eu vendi mais do que todos os dias. Está aqui o meu dízimo. A partir daquele dia não deixou de ir na igreja. Se converteu. É o nosso regional lá em São Paulo. Diga amém. Cesta básica, ó. Minha esposa falou, pega pela fé. Tem gente que, não. A gente vive da fé, irmão. O que você tem aí, Pedro e João? Não tenho dinheiro, tenho fé. Eu tenho fé, em nome de Jesus. Levanta, sai dessa mesmice. Não, mas todo mundo me ajuda com o que eu quero. Mas não é o que você quer, é o que você precisa. O que você precisa é se levantar daí, ser salvo. Diga amém, igreja. Então é isso. Nós precisamos mudar a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença, irmãos. Então, se Pedro tivesse prata e ouro, não seria relevante. Talvez aquele homem ficaria naquela posição há muito tempo. Amém, igreja? Até um dia morrer. Hebreus 11. Versículo 23. Quem achou, diga amém. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, que é o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que? A recompensa. Diga glória a Deus. Moisés escolheu por um pouquinho de tempo, escolheu ser maltratado, do que por um pouquinho de tempo ter o gozo, ser seduzido pelo pecado, porque ele entendeu que a necessidade, que é o versículo 26, a NVT diz, considerou melhor sofrer por causa de Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, que tinha em vista o que? Uma grande recompensa. Ele viu que o que ele necessitava, não do que ele queria, amém? Talvez a carne dele queria, porque depois de Faraó, ele era muito grande no Egito, mas ele sabia que mesmo que sofrer por amor a Jesus, era uma escolha maior, porque ele tinha uma recompensa final. Tanto que no versículo 27, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo quem? Aquele que é invisível. Diga glória a Deus. Ele sabia quem era Deus. Que escolha você está fazendo, irmão? Qual é a escolha? Pastor, não, se você não lutar pela escolha certa, pela vida, você vai sofrer, irmão. Se você não lutar pela sua família, você vai ver ela no inferno, não tem como. Se você não buscar a Deus com todo o coração, fazer como Jacó viu que o irmão ia matá-lo, não, eu quero vida, e eu quero mudar o meu nome, eu não quero continuar com o nome Jacó. Aí foi a luta, irmãos, teve que lutar, amém, teve que enfrentar a Deus cara a cara,
E a coisa foi difícil, mas ele segurou, e aí Deus tocou na juntura da coxa dele, ele mancou, saiu mancando dali da presença, mas saiu salvo, saiu mudado o nome dele, diga glória a Deus. Você vai ver a sua família mudar, você vai ver a sua vida financeira mudar, você vai ver o seu casamento mudar, mas você tem que ter entendimento disso, falar, eu vou lutar, eu estou errado, eu não estou agindo, é só o que eu quero, eu tenho que fazer um sacrifício, porque eu quero ver a minha família mudada, eu quero ver o meu marido feliz, a minha esposa feliz, eu quero ver. Porque se não lutar por isso, não está escolhendo nada, irmão. Está lá na porta formosa lá, pedindo alguma coisa. Deus não tem alguma coisa, Deus tem céu, amém? Diga glória a Deus. E junto com o céu vem as outras coisas. Buscar o reino em primeiro lugar, a justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa nisso. Vai escolher a bênção hoje? Vou, pastor. Então luta por ela. Vai escolher a vida? Viva pela vida, amém? Viva, nem que tenha que pagar um preço. Viva pela sua saúde. Viva lutando para ter ela. Viva lutando para o seu casamento ser feliz. Essa é a palavra, Cristo. Você viu Jacó, viu Moisés, viu aquele homem da porta formosa. Se o Pedro não olhasse para ele, porque se Pedro não tivesse fé, uma escolha melhor para ele, e só tivesse dinheiro, não ia mudar nada, ia continuar na estaca zero. Se o pastor da igreja aquele dia tivesse a cesta básica e não tivesse dado o envelope do dízimo, aquele homem não tinha mudado, não ia ser quem ele é hoje. Mas ele saiu com raiva do pregador, porque ele queria o quê? O que precisar, o que o estômago dele sentia, fome, e às vezes nem era, mas o homem deu algo mais forte, uma vida com Deus, amém? Diga glória a Deus. Quem quer escolher a vida aí? Fica de pé então, mas lute por ela, amém? Diga amém. Levanta a mão assim comigo e diga: Jesus, eu quero a vida e vou lutar por ela, para mudar, para ser transformado, para ser cada dia diferente, tanto comigo, com a minha família, na minha casa, no meu casamento. Eu quero ver todos felizes, em o nome de Jesus, Senhor. Unge as minhas mãos, papai. Coloca as mãos sobre você, sua casa, sobre o coração. Como é bom estar aqui, Jesus. Como é bom ouvir a tua voz. Escolhas que devemos fazer e lutar, como se fosse o último dia, a última coisa que nós precisamos é o Senhor. Moisés tinha visto uma recompensa espiritual. Ele viu o invisível. Ele sabia que o Senhor era real. Se essa pessoa não tiver a visão do céu, Deus, ela só vai fazer escolha errada aqui na terra. Só vai fazer o que a carne dela deseja. Ela só vai querer a vontade própria. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Perdoe. Eu estou aqui. Estou precisando de Ti. Fala para Ele. Eu vou lutar por uma mudança, Deus. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso ser uma boa esposa, um bom marido. Fala sério. Não brinca não. Não seja como o fariseu que foi batizar e achou que o batismo era a solução. O João falou: não, vocês estão só querendo batismo. Vocês têm que produzir fruto que demonstrem que vocês se arrependeram. Senão não adianta.
Senão não vai mudar nada, ficar numa igreja e não ter a conversão verdadeira. Não deixe o inferno abrir a boca, não. A Bíblia diz que o inferno abre a boca desmuradamente, escancaradamente, para engolir as suas vítimas. Mas você vai escapar dele, porque você vai fazer a escolha certa. Eu escolho Deus. Fala, eu escolho Deus. Eu escolho a vida. Eu escolho ser santo. Eu escolho, mas então lute pela santidade. Eu escolho ser fiel, então lute pela fidelidade. Eu escolho ser próspero, então lute para ser fiel a Deus. Eu escolho ser uma boa esposa, um bom marido, então lute para isso. Lute. Não deixe seu coração te seduzir. Oh meu Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, toda a incredulidade do nosso coração, todo sentimento maligno, tire de nós, toda fraqueza. Oh aleluia, Zurigan.